a Câmara Municipal realizou mais uma vez a doação de bens inservíveis, como mesas, cadeiras e computadores. Vocês gostam de luta de braço? Pois é, o Léo Romário de Sumaré vai representar a região de Campinas e o Brasil no Sul-Americano, na Argentina, no meio do ano. No Na Ponta do Lápis de hoje, você conhece as novas regras de segurança do Pix e os principais cuidados para não cair em golpes e fraudes. Seguem abertas as inscrições para mesários voluntários nas eleições 2026. Olá, começa agora a edição do Câmara Notícia desta segunda-feira, 16 de março de 2026. Participe com a gente, mande a sua sugestão, a sua opinião para a redação da TV Câmara Campinas. Quer que a gente vai no seu bairro? Tem uma sugestão de pauta? Entre em contato com a gente no 19 97829 3776. E a gente abre a edição de hoje falando da nossa metrópole, mas já com atenção às eleições de 2026, porque a Justiça Eleitoral recebe inscrições para quem quer atuar como mesário neste ano. A reportagem é de Cassiene Alves. As inscrições para mesários voluntários podem ser feitas online pelo site da Justiça Eleitoral com o preenchimento do formulário de inscrição, que será encaminhado diretamente para o cartório eleitoral onde o candidato é inscrito. Ele pode também entrar em contato com o cartório eleitoral através de telefone ou WhatsApp e demonstrar o interesse em ser mesário. É bem fácil, as inscrições são aceitas a todo momento, inclusive no dia da eleição, não tem uma restrição de momento para a inscrição. Havendo vaga, essa pessoa vai ser encaixada. Se não tiver vaga, esse cadastro vai ser guardado para a eleição seguinte. Como regra, qualquer pessoa maior de 18 anos que esteja regular com a Justiça Eleitoral pode ser mesário voluntário, mas existem algumas exceções. Tem algumas profissões que não podem participar como mesário, Um guarda municipal, um policial, essas pessoas estão impedidas de serem convocadas como mesárias, porque elas participam da eleição de uma outra forma, prestando a segurança pública das nossas eleições, dos locais de votação, do transporte de mídias e urnas, mas não há uma exceção aos mesários. Nas eleições municipais de 2024, 52% da população que atuou na linha de frente da votação em todo o país participou de forma espontânea. No estado de São Paulo, esse número foi ainda maior. 67% dos mesários e mesárias convocados no primeiro turno se inscreveram voluntariamente, chegando a mais de 277 mil pessoas. Já no segundo turno, quase 138 mil desempenharam a função, cerca de 77% do total de mesários paulistas convocados. O mesário, antes de tudo, ele ajuda na fiscalização das eleições, Ele é aquela pessoa que está ali recebendo os eleitores, recebendo os candidatos, que vão, digitar seu voto ali na urna naquele dia. Então, a função dele, além de um dever cívico, de contribuição para a democracia, ele tem também uma função de fiscalizador. É ele que vai fiscalizar se é aquele próprio eleitor que está votando, ele vai impedir que uma pessoa vote no lugar de outra. Então, a contribuição dele é de bastante proeminência para o processo eleitoral e para a nossa democracia. De acordo com especialistas, é muito importante comparecer após a convocação. A ausência não justificada pode gerar penalidades. Para aquelas pessoas que no dia, que estão convocadas como mesário e não podem trabalhar, basta que elas apresentem uma justificativa depois. Às vezes a pessoa fica doente, acontece alguma coisa, ela pode apresentar um atestado médico e isso vai ser passado para análise do juiz, que geralmente defere essa justificativa. Para aqueles que não têm uma justificativa, vai ser instaurado um processo para averiguação dessa situação. Lembrando que
Os mesários, que são servidores públicos, se a justificativa deles não for aceita, a penalidade é de suspensão. Eles devem comparecer para trabalhar, né? A sociedade está contando com os mesários, né? Não só a gente aqui da Justiça Eleitoral. E olha só, atenção, a Receita Federal divulgou nesta segunda-feira que o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda deste ano base de 2025, começa na próxima segunda-feira, dia 23 de março, e vai terminar pouco mais de 2 meses depois, em 29 de maio. Para este ano, precisa declarar quem obteve rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584, o que inclui salário, aposentadoria e pensão do INSS ou de outros órgãos públicos. As mudanças na faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e a redução para quem recebe até R$ 7.350 não tem efeito na declaração anual de ajuste de 2026. Já as restituições serão pagas em 4 lotes e o primeiro será no fim de maio. Vamos agora às notícias do Legislativo, o que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas. E olha só, a gente começa falando sobre a doação de bens inservíveis, porque na última semana a Câmara realizou mais uma doação desses bens que não serão mais utilizados aqui no Legislativo, mas que ainda estão em bom estado, como móveis, computadores e outros itens. Confira. Móveis, equipamentos e outros materiais que já não têm mais utilidade para a Câmara ganharam um novo destino. A ideia é que os bens, mesmo considerados inservíveis para o Legislativo, ainda possam atender demandas de outros setores. Inservível é só o nome, né? Na verdade, digo que é ocioso ou que é irrecuperável, tá? Então, esse ano, por ser ano eleitoral, nós não podemos doar para entidades sem fins lucrativos, então estamos doando para a Prefeitura. As doações são feitas uma vez por ano e, desta vez, os itens serão encaminhados para as secretarias de saúde e serviços públicos. Aproximadamente quantos itens assim são doados por período? Só para ter uma ideia, são 96 computadores completos, 46 mesas e aproximadamente 20 cadeiras. A iniciativa segue a Lei de número 16.778, de julho de 2025, que alterou a Lei 8.552, de outubro de 1995, que trata da doação de materiais inservíveis, criada justamente para facilitar o reaproveitamento de bens públicos que ainda podem ter utilidade em outras atividades. Antigamente, os bens inservíveis da Câmara eram devolvidos para a Prefeitura, que iam a leilão, né? Nós aprovamos uma lei permitindo que esses bens possam ser utilizados ou pela administração pública ou até por organizações da sociedade, entidades sociais. Esse ano, por ser um ano eleitoral, nós temos limitação de entregar ou fazer edital para que as doações sejam feitas às entidades. Então, elas serão devolvidas para a Prefeitura. E já foi manifestada a necessidade tanto da Secretaria de Saúde, ampliando os eventos, e também a Secretaria de Serviços Públicos, né, que vão receber esses bens que a Câmara está substituindo, tem bastante utilidade ainda, e vão servir, obviamente, para que a Prefeitura possa prestar serviços de qualidade, oferecer melhores condições de estrutura com os mobiliários, tanto para a saúde quanto para os serviços públicos, para melhorar também o seu atendimento. Então, eu acho que é grande utilidade. A Câmara está contribuindo, obviamente, para melhorar as condições de trabalho, né, dos servidores da Prefeitura e, obviamente, na ponta, a população ser beneficiada com isso. O presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, apresenta moção de protesto contra o projeto de lei que cria o Serviço Nacional de Aprendizagem do Turismo, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. A proposta deve impactar instituições como o SENAC e o SESC.
A moção do vereador Luiz Rossini, presidente da Câmara Municipal de Campinas, protesta contra o projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados que propõe a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Turismo, o Senatur. A proposta do deputado Aliel Machado, que visa capacitar profissionais e investir no setor de turismo, gerou fortes repúdios e resistência de diversas entidades do setor produtivo e do comércio, especialmente por impactar recursos destinados ao SESC e ao SENAC. Fui procurado por representantes do SESC e do SENAC da cidade de Campinas, trazendo essa problemática. E uma coisa que eles pedem, e essa moção apela nesse sentido também, além de protestar contra o projeto, pede para que a Câmara Federal rejeite um pedido de urgência para que essa matéria seja votada sem a oportunidade da sociedade debater. Ao criar essa instituição, eles praticamente excluem toda a contribuição hoje, que é do Sistema S das empresas para o SESC, e também praticamente anulam as contribuições do SENAC, desestruturando essas duas instituições que estão presentes em todos os estados do Brasil. Aqui em Campinas nós temos unidades do SESC, SENAC, que prestam um serviço fantástico, seja na aprendizagem, seja na área de social, no clube, nas atividades, museu, exposições, shows, feitos também pelo SESC. O presidente Rossini demonstra preocupação com a possível redistribuição ou redução de verbas destinadas ao SESC e ao SENAC. Ainda que a intenção do autor do projeto seja criar uma estrutura pública, a Senatur, não pode fazer isso eliminando o que já existe. Aliás, essas estruturas do Sistema S não têm recurso público. São contribuições feitas pelas empresas, que sustentam todo o serviço feito pelo SESI, SESC, SENAT, SENAC. Só que nesse caso específico isso afeta basicamente o SESC e o SENAC. Por isso, acolhendo uma solicitação, a gente está fazendo essa moção de protesto contra esse projeto de lei, apelando aos deputados que não votem de urgência e buscando que se abra um debate para mostrar o estrago que isso pode causar para a sociedade brasileira. Segundo o parlamentar, é preciso pensar em outras alternativas, em um outro formato. Talvez até possa, mas aí você precisa ter fonte de recurso público, Então você está tirando o dinheiro de uma coisa que está funcionando, que trabalha com transparência, que com muita eficiência, 80 anos, nunca você ouviu falar alguma coisa contra o SESC e o SENAC. A gente só ouve falar elogios do trabalho que eles desenvolvem. Então, que se pense, se vai criar uma estrutura dessa, pense que isso seja provido com recursos do governo, do Estado, e não retirar dinheiro que alimenta e sustenta essas duas importantes, já que há 80 anos prestam serviço de utilidade pública para o país em todos os estados. O vereador Permínio Monteiro apresenta projeto que prevê a implantação de parques multissensoriais para a inclusão social de portadores de necessidades especiais, garantindo o direito ao lazer. A proposta de autoria do vereador Permínio Monteiro tem o objetivo de promover a inclusão social, acessibilidade e desenvolvimento integral de crianças portadoras de necessidades especiais com transtorno do espectro autista, síndrome de Down, paralisia cerebral, síndromes neurogenéticas e demais condições que prevêem adaptações ambientais e sensoriais. Isso daí é um parque inclusivo e também exclusivo para as pessoas com deficiência, seja ela qual for. Porém, será um local onde as pessoas com os pais que podem interagir, vai ter esse local exclusivo e é de extrema importância. Por quê? Porque a lei da Constituição Federal protege, através das pessoas com deficiência, que permita ter esses locais exclusivos para as crianças e as pessoas com esse tipo de deficiência. Então esse projeto que é colocado aqui na cidade de Campinas, eu tenho certeza que isso daí vai dar uma visibilidade e uma atenção especial, principalmente com as pessoas com algum tipo de deficiência ou tipo de mobilidade também. Os espaços deverão conter equipamentos e estruturas adaptadas, incluindo brinquedos sensoriais e interativos, piso acessível, sinalização, além de brinquedos para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.
Campinas conta com 25 parques. De acordo com o parlamentar, a implantação dos brinquedos adaptados é uma forma para que crianças com e sem deficiência possam brincar juntas. Quero dizer aqui, tem um que a gente conseguiu no meu primeiro mandato, a gente conseguiu levar lá para o Parque das Águas. Lá tem um parque inclusivo. Se eu não me engano, tem, eu acho que no Chapadão também, na Pedreira do Chapadão. Mas é necessário ter em vários locais públicos de Campinas, até porque a todos os lugares da cidade a gente encontra pessoas com esse tipo de necessidade e é importante atender essas pessoas que procuram e têm o direito de ter um local exclusivo e inclusivo. A gente lembra que os projetos protocolados na Câmara devem passar ainda pelas comissões, primeiro é a de legalidade, para só então ser discutido e votado em plenário. E tem mais um projeto, olha só, ele foi protocolado e quer reforçar as ações de prevenção contra uma das principais causas de perda de visão entre pessoas acima dos 50 anos. A proposta de iniciativa do vereador Carlinhos Camelot cria uma política municipal voltada ao combate da degeneração macular. Um projeto de lei apresentado na Câmara de Campinas pelo vereador Carlinhos Camelot propõe a criação da Política Municipal de Prevenção da Cegueira por Degeneração Macular relacionada à idade, conhecida pela sigla TMRI. A doença é considerada uma das principais causas de perda visual irreversível em pessoas com mais de 50 anos. Nós falamos assim que a prevenção ela é uma questão que nós todos temos que fazer, né? Hoje toda a prevenção ela é válida. E quando a gente fala da questão dessa proposta da gente, as pessoas acima de 50 anos que começam a perder a visão, isso atrapalha na vida pessoal da pessoa, da depressão em muitas das pessoas, e o que a gente quer é que a prefeitura previna essas aí, mas não os casos que já estão avançados, e sim para que não avance os casos. Então a prevenção, então o projeto ele visa uma prevenção, que a prefeitura faça essa prevenção que não gera um custo e sim um benefício, porque tratar é muito mais caro. Com a progressão da doença, atividades simples do dia a dia como ler, reconhecer rostos ou dirigir podem se tornar cada vez mais difíceis. Hoje, toda a prevenção que nós falamos aqui, a prevenção ela gera isso, né? São palestras, são informações que às vezes as pessoas não chegam até essas pessoas. E muitas vezes, se chegar, essa pessoa ela faz essa prevenção e acaba evitando que isso aconteça lá na frente. Então é isso, é uma campanha para que a gente leve as informações até as pessoas, que as pessoas também façam essa prevenção, como prevenção de mama, como prevenção também de outros casos, então é essa. Se a proposta for aprovada pelos vereadores, Campinas poderá ter uma política específica de prevenção da degeneração macular, com foco no diagnóstico precoce e no acompanhamento de idosos, na tentativa de evitar que a doença avance e cause perda permanente da visão. A nossa população ela vem envelhecendo, né? E com o envelhecimento vem-se os problemas. E esse é um dos problemas que nós temos que evitar futuramente, evitar que muitas pessoas não sofram. E olha só, hoje, logo mais às 6 horas da tarde, é dia da 12ª reunião ordinária. E a Câmara analisa nesta segunda-feira 13 projetos. Entre eles, o projeto de lei de autoria do vereador Guilherme Teixeira, do PL, que implementa um sistema de notificações de alerta para informar a população sobre o cronograma da coleta domiciliar seletiva e do serviço de catatreco no município. A proposta prevê que os avisos sejam enviados aos munícipes com pelo menos 24 horas de antecedência, informando data e a região onde o serviço será realizado. As notificações poderão ser feitas por SMS, nos moldes das mensagens atualmente utilizadas pela Defesa Civil ou por meio de outras tecnologias de georreferenciamento já disponíveis ou que venham a ser desenvolvidas pelo município. A reunião ordinária, a partir das 6 horas da tarde, pode ser acompanhada presencialmente. A entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta. E você pode acompanhar aqui com a gente também, ao vivo, com transmissão pela TV Câmara Campinas, a partir das 6 horas.
A atleta de luta de braço de Sumaré se prepara para representar a região de Campinas no Sul-Americano, que será no meio do ano na Argentina. O nome dele tem a ver com o baixinho Romário, o ídolo do futebol brasileiro. Isso mesmo, meu pai foi jogador, né? Jogou alguns times de média prateleira no futebol brasileiro. E colocou meu nome de Romário por causa do baixinho lá, na época da Copa, né? Só que o esporte do Léo Romário de Sumaré é outro, a luta de braço. Recentemente ganhou mais uma medalha. Esse é o latino americano Arm Wrestling Super Show, uma liga brasileira, onde abrange atletas da América Latina. Aí eu conquistei o pentacampeonato, é o 5º ano consecutivo que eu ganho o desafio. O torneio contou com participantes de todos os cantos. Veio atletas do Chile, Peru, Uruguai, Paraguai, tinha atletas dos Estados Unidos, Áustria também competindo. Foi muito satisfatório para a gente estar representando a nossa cidade. Bom, tava dando uma olhadinha no seu currículo, são muitas medalhas, muitos troféus aí, né? Dá para detalhar pra gente, né? Se você lembrar pelo menos alguns? Sim, eu sou tricampeão brasileiro, sou tetracampeão do torneio no Arnold Classic, né? E eu ganhei também o Absoluto, que é o campeão dos campeões, né? Ganhei 6 vezes o torneio da Unlipesec, que é o maior torneio do clube de Campinas. Sou pentacampeão desse último evento que teve latino-americano, Arm Wrestling Super Show. Sou também campeão do 30 anos da Confederação Brasileira, né, de luta de braço, que começou em 94. Então tenho alguns títulos aí na carreira. E olha, pra quem acha que é fácil, a rotina de treinamentos é pesada. A rotina eu compito na categoria acima dos 110 quilos, né, uma categoria peso pesado, sem limite de peso. Então aqui aí o meu treinamento a gente faz 3 vezes na semana, né, mestre? A gente está treinando 3 vezes na semana, a gente treina específico. Tem semanas que a gente faz com muita carga e depois a gente foca em resistência também, né, mestre? A gente faz resistência, carga mais leve e mais movimento e focar mais na resistência. Agora o Léo Romário está se preparando muito, porque em junho tem uma outra pedreira. Vai rolar o Campeonato Sul-Americano de Luta de Braço. Ele vai representar o Brasil por lá. O treinador dele vai junto, mas antes tem outro torneio. Agora a gente vai fazer uma preparação. Daqui 1 mês e meio temos 2 torneios, né? Brasileiro, que vai ser no Arnold Classic de São Paulo. E depois vamos competir na Argentina, o Sul-Americano. Bom, e você vai competir lá também? Vou também, exatamente. Existe a possibilidade de vocês se enfrentarem no torneio? Não, porque são categorias diferentes. Hoje eu participo na Master, né? Vou para 52 anos, né? Já competi muito a Senior e Master, 2 categorias junto. Hoje eu só estou na Master. Quando a gente fala em luta de braço, já vem na cabeça um dos maiores sucessos do cinema. É o Falcão. Campeão dos campeões, over the top, né? De 87. Como, né, cara? Cara, eu acho que 90% dos atletas aí que são profissionais na luta de braço é o filme preferido nosso. O meu também, mas eu não sou atleta de luta de braço. É um filme que inspira muitos, né? Não só pela luta de braço, mas pela história em si também, né? Eu nunca desisti, né, dos sonhos, né? Bom, eu não sou atleta de luta de braço, mas poderia ser, né? Hora da gente falar de economia de um jeito que você aí de casa entende. Hoje é dia do Na Ponta do Lápis e o Banco Central do Brasil colocou em vigor novas regras de segurança para o Pix. As mudanças reforçam o combate a golpes e fraudes e prometem tornar mais rápido o processo de recuperação do dinheiro transferido de forma indevida. Hoje você vai conferir tudo sobre essas novas regras aqui no Na Ponta do Lápis. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa a partir de agora o Na Ponta do Lápis. E hoje nós vamos falar sobre as novas regras de segurança do Pix, que começou a valer desde fevereiro de 2026. E quem está aqui comigo hoje vai nos explicar um pouco sobre essas mudanças
significativas para conter aí fraudes e golpes digitais é a contadora Fabiana Brito. Fabiana, muito obrigado por nos receber e estar aqui conosco. A primeira pergunta que eu vou fazer para você, pedir para nos explicar o que são essas novas regras de segurança do Pix. Olá, agradeço aí pela oportunidade de conversarmos sobre essas novas regras do Pix. E que bom que elas vieram, né? Porque estava tendo muita questão de golpe, né? Principalmente para os idosos e até para as pessoas mais jovens também. Acabavam caindo em golpe e não tinha como voltar atrás e retroagir essa questão do Pix que foi enviado. E agora a gente tem essas novas regras do Banco Central que foram implementadas do MED. E o que é o MED? Explica um pouco para quem está em casa o que significa essa sigla. Essa sigla é Mecanismo Especial de Devolução. Você fez um Pix, caiu num golpe, o que você faz? Você imediatamente, não pode ser uma coisa demorada, você avisa ao seu banco, ou pessoalmente, ou por telefone, ou através do seu app, né, que está ali no celular ou no computador, avisa que houve esse Pix indevido, ou uma fraude, ou um golpe, e também preenche um formulário que chama MED, para você solicitar isso. Faz um boletim de ocorrência também, tudo que vai te respaldar para entrar com esse processo de devolução do valor que saiu da sua conta. E o que é contemplado pelo MED? São transferências com erros de digitação, que aumenta ali o valor, é realmente o golpe? O que é contemplado pelo MED? Os erros de digitação, eles não são contemplados pelo MED, porque você errou, né, na hora de fazer, digitou errado, então não tem como falar que foi uma fraude, então foi um erro humano seu. Então aí não é contemplado. Esse MED, ele é só em casos realmente de golpe. Golpe, fraude, você compra alguma coisa de um estelionatário, de alguém que está vendendo uma coisa, na verdade essa coisa talvez nem exista, ou você comprou e te entregam outra coisa, então são fraudes e golpes. Entendi. Aí, a partir do momento em que eu faço essa transferência, eu caí nesse golpe, eu caí nessa fraude, entrei em contato com o meu banco responsável, quanto tempo eu tenho para receber esse dinheiro de volta? A gente também tem que ficar atento para saber que não é uma coisa imediata. É um processo, vai ser investigado ambas as contas, tanto a conta de quem fez quanto a de quem recebeu. E também tem um prazo aí que é de 1 semana a 11 dias para ter essa restituição de volta. E essa restituição do dinheiro perdido, ela é integral? Eu recebo de volta todo o dinheiro que eu perdi com aquele golpe, com aquele fraude, eu recebo ele de forma integral? Então, nos casos que eu já vi, não foi feita a devolução integral. Tem algumas taxas que são cobradas por esse processo, até porque é uma investigação que existe ali, e aí se devolve, mas é um valor superior a 50% que você recebe de volta. Então, a partir do momento que eu desconfio que eu caí num golpe, que eu caí em uma fraude, o que eu devo fazer? Imediatamente, quanto antes, comunicar o banco, fazer a DMED, fazer o boletim de ocorrência para solicitar essa devolução. E se a fraude ou o golpe ele não for confirmado, o que acontece a partir daí? Boa pergunta. Creio que a pessoa não vai receber, né, a devolução e ainda pode ser penalizada, porque entra a questão aí do Código Civil de você ter feito um boletim de ocorrência que é você que está sendo a pessoa fraudulenta, né? Está fazendo falando uma coisa que não aconteceu. Aí corre algum risco de eu sofrer algum tipo de sanção? Pode ser penalizado. Entendi. E quando elementos como ferramentas como essa surgem na sociedade, há sempre boatos que aparecem por aí. Traz algum risco de privacidade essas novas regras de segurança do Pix? Não traz nenhum risco. O risco que as pessoas falam, está tudo aí dentro da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem os nossos dados preservados. Ela veio realmente, a MED veio só para ajudar com as questões de fraudes, que eram um número muito grande de pessoas caindo nessas fraudes do Pix. Então, é uma coisa que veio para ajudar e não para prejudicar.
E tem alguns elementos, algumas coisas que, a partir do momento que a gente vê, a gente já consegue identificar, olha, isso aqui é um golpe, estou identificando uma fraude. Tem alguns elementos que a gente consegue identificar logo de cara? Olha, os golpistas, eu falo que eles estão cada vez mais tecnológicos e inteligentes para aplicar os golpes deles. Então, assim, cuidado, todo cuidado é pouco, principalmente os idosos. Antes de fazer um Pix, confirma com a outra pessoa se realmente esse Pix é de alguém que é idôneo. Antes de comprar algo, verifique realmente se o objeto que vai ser comprado ele existe, se ele está lá apto para documentação ser transferida para o seu nome. Então, tenha esses critérios de segurança para não fazer o Pix assim na emoção, né? Emocionada fazer um Pix e aí depois, para receber eles de volta, tem todo esse processo e é desgastante tanto para o recurso que vai ficar perdido, né? Quanto para o emocional que vai ficar abalado. E existe um prazo máximo para contestar essa transferência que eu suspeito que eu tenha caído num golpe ou em uma fraude? Eles dizem que é para fazer imediatamente, mas é até 72 horas. Até 72 horas. E voltando naquela pergunta que eu fiz, que quando novas ferramentas aparecem, surgem contestamentos por parte da sociedade, alguma coisa... Boatos, né? Boatos, fake news, inverdades sobre alguma ferramenta. Tem algum risco? O Pix continua sendo uma forma de pagamento segura? Tem alguma cobrança a mais que vem com isso? O Pix continua sendo, sim, uma ferramenta muito segura de pagamentos. Os boatos que sempre surgem o Pix vai ser taxado, vai ter um imposto no Pix. O Pix, ele não é taxado, não existe um imposto sobre o Pix, ele não tem um imposto específico. O que existe imposto são as transações financeiras em geral. Ou seja, tudo que você recebe, que é um dinheiro seu, ele é tributado, porque a gente tem a renda tributada. O que tem o risco é você receber Pix e não fazer essa declaração que tem um rendimento, e aí você pode estar em maus lençóis. Mas, fora isso, não existem novos impostos ou novas regras que venham onerar quem faça Pix. E aí, quando a gente fala sobre denúncia de conta, tem algum risco da minha conta ser bloqueada com esse tipo de situação? Ou é realmente a conta de quem está envolvido com golpe ou com fraude? Se a pessoa for feito uma denúncia para a conta do recebedor, provavelmente ela vai ficar suspensa. Mas não é só isso que faz com que as contas sejam suspensas, né? Se você começa a receber muitos Pix de vários CPFs, coisas aleatórias, também pode ser que aquilo ali seja algo que venha ter um alerta de suspeita da pessoa ser um golpista e nisso a conta ser bloqueada. E com essa nova ferramenta, com esse novo método, tem estimativa de redução de golpes digitais, de número de pessoas que caiam em fraudes? Sim, o grande benefício é isso, diminuir cada vez mais essa questão dos golpes, porque agora você fazendo um Pix, identificando que a pessoa é um golpista, você pode receber o dinheiro de volta e a pessoa pode ter essa conta bloqueada ou encerrada pelo Banco Central, e isso vai trazer mais tranquilidade e menos golpistas aí atuando, né? E o rastreamento do dinheiro passa a ocorrer mesmo após transferências sucessivas, seja da minha conta ou da conta de quem está aplicando esse golpe? O que acontece para rastreamento do dinheiro, a regra de 2026 diz que acima de R$5.000, qualquer pessoa tem os seus rendimentos rastreados. Então, a questão de rastreio vai ser assim, a questão do montante que passa ali na sua conta durante o mês. Se deu um montante de R$5.000, já começa o rastreio pelo Banco Central. Isso é o rastreio financeiro. Agora, se for denúncia, aí pode ser que, mesmo que não tenha atingido os 5.000, você comece a ser rastreado. Entendi. E agora, encaminhando para o final da nossa entrevista, quais são os principais cuidados que o pessoal de casa deve ter para não cair nesse tipo de golpe, para não cair nesse tipo de fraude e ter que recorrer a essa ferramenta
para solicitar o dinheiro de volta, que a gente sabe, como a gente conversou ao longo da entrevista, é um dinheiro que não volta de forma integral para nossa conta, demora para voltar, é um dinheiro realmente que, de certa forma, acaba sendo perdido. Sim. A primeira coisa que a gente tem que observar nessa questão aí dos PIX que são feitos é as cobranças, que vem muitas cobranças que não são idôneas, recebidas pelo WhatsApp ou por e-mail de pessoas que nem sempre são as pessoas que se dizem as cobradoras. Um exemplo típico que aconteceu esse ano, em janeiro, foi que a maioria dos CNPJs, os MEIs, receberam. Seu CNPJ está suspenso, faça um PIX para não perder o seu CNPJ. E lá no remetente de quem enviou aquela mensagem, que se dizia Receita Federal, não era o remetente Receita Federal. Então, assim, verificar quem que é o remetente, quem é que está me mandando essa cobrança? Eu recebi a cobrança de cartão de crédito do Visa, mas é o Visa realmente? É o Elo? É realmente a minha operadora de cartão de crédito? É a CPFL? É a Sanasa? Então, esses cuidados são primordiais. Verificar para quem é o PIX. E na hora também de fazer o PIX, verificar quem é o remetente. Porque vem como uma máscara ali ou no WhatsApp, dizendo que é a instituição, ou no e-mail. Mas quando você vai pagar, já aparece lá quem que é o recebedor. Então, nesse momento de concretizar e finalizar o PIX, verifique quem é que está recebendo. E outra coisa também é as compras, né? Que você vai comprar algo aí online, verificar se realmente aquele vendedor é idôneo. Então, verificar se ele realmente já vende outras coisas, quem que é essa pessoa, se tem boas recomendações daquele vendedor, porque senão você também pode cair no golpe. Exato. Os golpes, eles estão cada vez mais inteligentes, mais rebuscados. Então, a gente vê, às vezes, tá com a foto oficial de algum banco ou alguma instituição. Ou até da pessoa conhecida. Faz um Pix para mim. Exato. Vamos supor, se clonarem o meu WhatsApp e pedirem um Pix. E você for fazer um Pix para mim, verifica se sou eu mesmo. É para Fabiano o Pix? Ou não, o Pix é para Jordão, não sei das quantas. Mas a Fabiana tá pedindo Pix, mas não é o nome dela que tá indo Pix? Porque, assim, até a minha mãe já caiu no golpe. Pegaram a minha foto, colocaram no WhatsApp e falaram: mãe, tudo bom? Troquei de celular, tô precisando de R$1.000, você me faz um Pix? Minha mãe foi lá e fez o Pix. E aí depois, filha, o que aconteceu? Que você tava precisando de dinheiro? Mãe, não precisei. Como você caiu nisso? E assim, é sem pensar, naquela emoção de querer ajudar, a pessoa se prejudica. Então, na época, ainda não existiam essas ferramentas de segurança, então ela não recebeu. Ela foi na polícia, foi no banco, não recebeu nem um centavo de volta. Perdeu na integralidade o dinheiro dela. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado por nos receber aqui, informar a população sobre essas novas ferramentas de segurança e sobre os principais cuidados que devemos ter ao utilizarmos o Pix. O Na Ponta do Lápis vai ficando por aqui. Eu te espero semana que vem. Até mais. E olha só, o tempo amanhã será parecido com hoje. De acordo com o Climatempo, Campinas deve ter dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. A temperatura mínima está prevista em 18 graus e a máxima em 31 graus. E o Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação da TV Câmara Campinas. Lembrando que 6 horas da tarde tem a 12ª reunião ordinária. Até mais!